As ideias, no geral, estruturam-se em períodos, conjuntos de orações que mantêm relações sintáticas ou sintático-semânticas com outras. Frase é um enunciado de sentido completo. Entende-se por sentido completo quando é possível extrair de uma comunicação o que ela pretende exprimir. Isso pode ser feito com uma única palavra ou com mais de uma, com o auxílio de um verbo ou sem a necessidade dele. No exemplo, cuidado com o cão, temos uma frase de alerta sem verbo. Já no exemplo, este cão é feroz, temos uma frase de alerta com um verbo. Oração é um enunciado construído necessariamente com a presença de um verbo ou locução verbal, claramente expressos ou mesmo subentendidos. Veja o exemplo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. A frase pode ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não, ser constituída de uma ou mais de uma oração. Ela exprime, por meio da fala ou da escrita, ideias, emoções, ordens, súplicas, apelos em geral. É chamada de frase nominal a que se constitui sem a presença do verbo. Por exemplo, parabéns. Dissemos que a frase carrega em si mesma um sentido completo, perceptível por quem a escuta ou lê. Muitas vezes, esse sentido só é esclarecido diante de um contexto. Imaginemos, por exemplo, a frase fogo. Você consegue ver mais de um sentido nela? Pode se tratar, é claro, de um grito de alerta para denunciar a presença de um incêndio. Também pode ser a ordem para disparar um tiro de canhão. Com uma entonação e um contexto apropriado, pode até ser o grito da torcida do Botafogo. A entonação é um elemento importante na caracterização da frase e pode ser acompanhada de gestos e expressões, sendo o contexto em que ela se registra também um elemento significativo. As orações, que devem contar com a presença de um verbo, se organizam em um período, que é a parte limitada do texto por uma pausa forte, representada por ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou mais de um sinal simultaneamente. Vamos ao exemplo. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. No exemplo, há um período constituído por 3 orações, cujos núcleos verbais são, respectivamente, costumava dizer, era e devem cobiçar, sendo que costumava dizer é uma locução verbal, assim como devem cobiçar. O conceito de período engloba os conceitos de frase e oração, sendo período toda frase que apresenta sentido completo, formada por uma ou mais orações. Portanto, um enunciado, para ser um período, deve ter sentido completo e possuir ao menos um verbo. O período pode ser classificado como simples ou composto. Ele será simples quando contiver apenas uma oração, chamada por isso oração absoluta. Será composto quando se formar com a presença de 2 ou mais orações. Vamos aos exemplos. Há uma força vencida nesse mundo. Nesse caso, temos um período simples com oração absoluta. No exemplo, nasce o sol e não dura mais que um dia,
temos um período composto com duas orações. O período composto por coordenação é constituído por orações sintaticamente independentes, ou seja, nenhuma corresponde a uma função sintática vinculada ao elemento da outra. Veja o exemplo: cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. O período composto por subordinação é constituído por orações sintaticamente dependentes, ou seja, a oração subordinada equivale a uma função sintática da outra, chamada principal. Acompanhe o exemplo. Ao outro dia, sabia-se por toda a vizinhança que a moça do Leonardo tinha fugido para Portugal com o capitão de um navio que partira na véspera de noite. A segunda oração é sujeito do verbo saber, que está na oração anterior. E a oração que partira na véspera de noite equivale a um adjunto adnominal do substantivo navio. Nos períodos compostos, muitas vezes as orações estabelecem vínculos entre si por elementos gramaticais que são chamados conectivos, justamente por essa função coesiva que desempenham. Na maioria das vezes, são conjunções, mas há outros tipos. Eles podem também vir precedidos de preposição.